Capítulo 13, colocando Deus à prova. Tendo recebido autoridade divina para salvar seu povo de seus inimigos, Gideão, mais uma vez, testa o chamado de Deus. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecereis que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Juízes capítulo 6, no versículo 36 ao 37. Mediante a unção de Deus, Gideão convocou 4 tribos de Israel para combater os midianitas: Manassés, a tribo de seu pai, Aser, Zebulon e Naftali. Numericamente, sua posição em relação aos inimigos era assustadoramente inferior. Enquanto os seus soldados totalizavam 32.000, os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente cobriam o vale inteiro como uma nuvem de gafanhotos que não se podiam contar. Provavelmente, foi por isso que Gideão queria ter certeza de seu chamado. Não há dúvida de que o Senhor o havia chamado e o permitido conduzir o seu povo à vitória sobre os seus inimigos. Mas, naquele momento, sua visão física falou mais alto e o assustou. Isso revela algo muito interessante para nós. Embora Gideão estivesse possuído pelo Espírito de Deus, ele se deixou surpreender com o que os seus olhos físicos lhe mostravam. Isso significa que a visão espiritual não cancela automaticamente a visão física. Daí a grande necessidade de vigiar sempre. Apenas a autoridade de Deus não impede os ataques do mal. É preciso estar atento e em alerta para repreender os sentimentos humanos que destroem a ação da fé. Nunca jamais devemos subestimar o poder de influência que os sentimentos humanos têm contra a fé. Essa passagem bíblica sobre Gideão é um claro exemplo disso. Ele estava possuído pelo Espírito Santo, mas estava cheio de medo. Ele temia mais os seus inimigos do que a Deus. E o pior é que ele estava ciente do quão pecaminoso era pôr Deus à prova. Tal coisa era estritamente proibida em Israel. Foi por isso que ele disse: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Mas Deus foi misericordioso, compassivo e paciente com ele. Afinal, ele era apenas um homem e, portanto, sujeito às fraquezas humanas. Quantas vezes somos tomados de surpresa pelo medo e pelo pânico, apesar de termos sido ungidos com o Espírito Santo? Graças a Deus por sua compaixão e misericórdia, pois ele não nos trata segundo a nossa justiça. É errado e até pecaminoso colocar Deus à prova, exceto no caso de dízimos e ofertas. Provar a Deus significa duvidar do cumprimento de suas promessas e cobrá-lo nisso. Por exemplo, não se deve dizer: se o Senhor é real, me cure então. Ou se o Senhor existe, então salve o meu filho, o meu marido. Esse tipo de prova envolve apenas palavras, é inconsistente e puramente teórica. É muito diferente da prova com dízimos e ofertas. Nesse caso, a pessoa prova a Deus de maneira concreta, não teórica. Quando o cristão
apresenta os seus dízimos e ofertas, ele prova a sua convicção, as suas convicções. Afinal, algo físico e valioso está sendo tirado dele por causa de sua fé. Na prova dos dízimos e das ofertas, o cristão está, antes de tudo, provando a si mesmo. Por outro lado, ao usar teorias, não há prova de si mesmo, apenas de Deus. Desse modo, colocar Deus à prova não é uma expressão de fé, mas sim de dúvida. A prova de Gideão não tinha valor ou expressão de fé, apenas dúvida. Apesar disso, o Senhor entendeu a sua situação e atendeu o seu pedido. No entanto, mais tarde Deus o colocaria à prova novamente, enviando para lutar contra uma multidão com apenas 300 homens. Que Deus abençoe e até o capítulo 14.